Senhor, nós sabemos que dentro do Teu fazer, Senhor, Tu usa, Senhor, aleluia, usa os outros, aqueles que fazem parte da Tua família para edificar a Tua igreja, Senhor. Nós temos sido edificados pela vida da Tua serva, Senhor, e esperamos, ó Deus, com certeza, Senhor, porque Tu estás no controle, Pai, essa continuidade. Senhor, abençoa a Tua filha, Senhor, cobre a Tua filha, Senhor, com todo o Teu poder, com toda a Tua unção, Senhor. Nós estamos à disposição daquilo, Senhor, que Tu queiras falar conosco, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, podem sentar. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de alegria retornar mais uma vez, né? A casa do nosso Deus, para juntos adorarmos aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Hoje é o culto de missões, então hoje a gente pode estar falando um pouco sobre missões. Gostaria que o Brother Richard pudesse ficar aqui no... Não sabia que se eu tocar tão lindo, não. Mexe aí, deixa Jesus usar esses dedos. Tocando bem. Eu vou primeiro... eu gostaria que... Pode botar o vídeo? Esse vídeo é o da água, né, do ano passado. Mas eu vou mostrar porque o DVD não foi feito ainda, porque eu não terminei a obra de Deus ainda, né? Eu nunca estou aqui nessa época. Vamos botar esse pedacinho depois sai melhor. Os irmãos que fizeram o projeto Água, né? Vocês já viram o trabalho que foi feito. Mas eu vou adiantar um pouquinho, porque eu quero chegar na aldeia, onde eu quero falar da aldeia. Adianta um pouquinho. Isso são as vidas das famílias que nós abençoamos.
em África. Essa aldeia se chama Jamaica, é o nome da aldeia. Quando eu estava orando, dá um pause, você quer um pause? Não existe pomba em África. Vocês podem tocar qualquer tipo de computador, que eu não sou de boa de computador. Mas como há tanto testemunho mentiroso, eu mando o povo procurar mesmo. Quando eu estava orando a Deus por essa aldeia, apareceu essa pomba. E eu falei, pega essa pomba. Filma essa pomba. O único lugar que eu vi uma pomba chegar perto de mim foi em Israel, quando eu estava consagrando o azeite a Deus. E hoje, no culto de Amamartes, vai estar a pastora Marina lá. Foi a única pessoa que eu ungi em Japão, uma criança que estava totalmente desregulada pelos médicos. E quando eu falei para o pai, eu não posso visitar essa criança, eu não posso subir no quarto, mas eu peguei um pouco daquele azeite, foi exatamente... Quem tem o DVD de Israel que levanta a mão? Na hora que eu estava consagrando, presta atenção naquele azeite. Quando eu estava consagrando o azeite a Deus em Israel, lembra? Aí veio uma pomba também, que eu até me assustei, que eu estava com os olhos fechados. Então eu sabia que Deus estava recebendo. E aqui no Japão, depois eu falo com a pastora Marina e o pastor Flávio, a criança estava totalmente desregulada pelo médico, foi aberta, e o médico disse que ia ficar 6 meses no hospital. E no segundo dia, para a glória de Deus, os médicos tiraram todos os aparelhos da criança e disse, nós não sabemos o que aconteceu. Mas o povo de Deus sabe que foi Jesus que visitou. Amém? E aqui foi a segunda vez que eu vejo uma pomba se apresentar perto de mim. É quando eu estava orando pelaquela aldeia. Agora pode deixar. Eu sei que foi Deus. Foi como a presença de Deus para mim poder entender que Deus estava comigo neste lugar. Foi Deus que me enviou nessa aldeia. E ali eu comecei a evangelizar. Foi o primeiro dia que eu fiz a água, que eu dei água para essas famílias. Eu estava agradecendo a Deus pelas famílias que contribuíram, que fizeram parte do projeto Água, né? E eu fui dizendo às famílias, agradecendo. E essa senhora aqui, a que passou ali, ela é a Beth. Ela deu a vida para Jesus, o esposo dela deu a vida para Jesus. E hoje, essas crianças, quando eu voltar aqui, vocês vão ver quantas crianças estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. E tudo começou pelo copo de água. Esse povo nunca tinha adorado a Deus antes, porque um povo rejeitado, um povo que não tem nada, às vezes é muito difícil. Depois nós vamos fechar, cantar mais uma vez aquele hino que a senhora cantou. Usa-me. Será que verdadeiramente nós queremos ser usados por Deus? Ou é só nos lábios? Será que realmente nós queremos ser tocados por Deus? Ou é só no cântico? Será que verdadeiramente nós queremos ser um instrumento usado por Deus? Como Ele quer? Será? Aqui nós estávamos, você vê que são famílias. Aqui é um pastor Orlando, né? Que tem nos abençoado, que eu trabalho em grupo, porque sozinha eu não posso fazer o trabalho. E depois chegou a água. E essa aldeia que vocês estão vendo aí, essa moça aqui que você está vendo, ela foi desenganada pelos médicos. Eu estava fazendo um trabalho. Quem viu? Quem tá aqui no meu Facebook? Você viu um lugar, quando eu estava orando por ela, na casinha dela? Depois eu levei uma bacia de peixes para ela. Não prestou atenção? Quem está no Facebook, procura essas fotos. Essa moça, ela foi desenganada pelo médico. Nós começamos o trabalho na casa dela. É um lugar muito humildezinho, mas é um lugar que nós conseguimos. Lá tem muita terra. Não agora, mas esse ano eu vou levar um container aqui do Japão. E eu vou levar muitas cadeirinhas. Porque
eu estive no tal do Hakuei, né? Fala. E eu vi umas cadeirinhas pequenininhas. E eu falei com a missionária Niédia, e ela disse que aquela cadeirinha consegue suportar uma criancinha até maiorzinha. Então eu quero ver se eu consigo levar umas 500 cadeirinhas daquela para a África. Porque nós somos com 5 aldeias. E as crianças, tem um lugar que as crianças sentam na pedra, tem outro lugar que já não tem muita pedra, que a pedra lá é muito cara também, senta na terra. Então é muito difícil, porque quando eu estou lá, dou muita comida para as criancinhas. E as crianças comem na terra. Então eu quero ver se eu consigo levar essas cadeirinhas para que as criancinhas sentam, pelo menos na hora de louvar a Deus, né, na hora da palavra, e na hora do alimento, elas possam sentar numa cadeirinha, né? Você só pode parar. Obrigada. Depois, quem não quiser não adquirir o DVD, pode adquirir o DVD, né? Porque os irmãos que não têm, para quando eu voltar no final do ano, se quiser fazer parte do Projeto Água, para vocês verem como é, né? Nós temos salvado e ganhado muitas almas através do Projeto Água. Richard, if you keep coming, please. Obrigada, pastor. E o motivo que eu vim ao Japão, eu estava na África, e eu estava pedindo a Deus para que Deus abrisse uma porta, para que Deus me tirasse da África, porque o dinheiro acabou por total. Ano passado eu fiquei muito pouco tempo aqui no Japão, e eu vim muito tarde. Eu não consegui nem sequer mandar um container, mas eu consegui, graças a Deus, mandar daqui, acho que foi 16 ou 17 caixas, né? A igreja de Amamatsu mandou 6 ou 5, né? E a igreja da Quadrangular mandou 11 caixas, né? E eu consegui mandar também dos Estados Unidos. E quando eu estava em Jamaica, fazendo um trabalho com as crianças, chegou a irmã Beth e falou para mim: missionária, eu vou morrer. E eu falei: quem te falou que você vai morrer? E ela disse: eu estou muito mal e os médicos não sabem o que fazer comigo. E ela me mostrou uma calça comprida dela. Já estava quase 5 dedos já caindo dela. Ela foi desfalecendo, né? E eu falei para ela: nós vamos orar. Isso foi numa quarta-feira. E depois, na quinta-feira, eu fui lá em cima para fazer algumas compras para ela. Foi quando eu fui e dei peixe para ela, porque às vezes as pessoas vão caminhando e vai vendendo legumes, né? Aquilo pela cidade, pelas aldeias, e tinha uma bacia de peixe, e exatamente quando eu cheguei. E ali nós compramos o peixe que estava para vender. Eu falei: guarda este peixe para toda semana para sua família. E ela estava muito triste. E quando eu entrei na casa dela, com o pastor Orlando, ela me contou que os ratos estavam comendo os dedos dela. Aí eu me lembrei da Índia, que a Índia também tem muito rato, né? Mas a Índia, o rato lá é para ser adorado como Deus. Mas onde eu trabalho, não. Onde eu trabalho, a gente só adora a Jesus Cristo. A gente ensina o povo tão somente a se prostrar e adorar ao único que é merecedor, que é o nosso querido Salvador Jesus Cristo. E quando ela me mostrou o dedinho dela, que está na filmagem, eu estava orando por ela. Eu não sabia que eu ia sair da África, porque tudo que eu faço, eu tento gravar o máximo que eu consigo. E quando eu estava gravando, ela começou a chorar. E eu disse: eu creio que Deus vai tocar no coração de alguém para poder fazer possível um milagre aqui acontecer. E quando eu fui andar na casinha que ela mora, que é muito simplesinha, que vocês viram mais ou menos como é a casa, mas a dela é um pouquinho feito de cimento, né? Então eu vi os buracos da casa dela, onde os ratos vão entrando. Ele entra pelos lados e entra por debaixo. E por ela estar muito fraca, eu não falei: irmã, bota isso para correr. E ela disse: por eu estar muito fraca, quando eu acordo, ele já mordeu os meus dedos. E você sabe que uma mordida de rato, ele causa uma enfermidade. E muitas das vezes é mortal. E eu falei para ela: olha, eu não vou orar por você hoje não. Eu vou me preparar, vou buscar Deus, para que Deus faça um milagre pela irmã. E no sábado, quem tiver o meu Facebook pode procurar
procurar, tem uma foto que eu estou de costas, que eu nem sabia que o missionário Pedro tirou uma foto minha. É uma ou duas só. Que ele tirou quando eu estava orando pela irmã Beth. E para a glória de Deus, Jesus curou ela. Só mesmo Deus. Porque o médico tinha dito que ela ia morrer. E eu falei para ela, confia em Deus. Tem momento que só Deus pode fazer o milagre. Porque os médicos na África não tem muito recurso. Lá não tem um MRI, lá não tem médico, não tem um hospital. Porque quem tem o meu DVD no hospital, que eu faço trabalho também no hospital, o hospital também não tem água. Pastor Gesiel, é um hospital sem água. Então é muito difícil o trabalho da África. A África é só Deus. E a minha chamada é as nações, mas é especificamente para a África. É por isso que às vezes não dá para me brincar. Eu não consigo ficar muito brincando. Porque eu vejo com os meus olhos, eu ouço com meus ouvidos, muito gemido de centenas e centenas de crianças que muitas das vezes não tem um pão para comer por 3, 4 dias. Não tem água para beber. Enquanto de nós aqui temos uma bênção de bom chuveiro em casa. E podemos tomar banho à vontade. Então a minha vida é muito separada para Deus. Eu não tenho nada com este mundo. Eu quero é Deus. Eu estava conversando com o pastor Inácio. Pastor Inácio, eu me prostro somente diante de Deus. Eu adoro só Ele. Porque é Ele que toca nos corações. É Ele que abre as portas. É Ele que faz, muitas das vezes, o homem não querer dar e acaba dando. É Ele. É por isso que quando nós lemos a palavra dEle, do começo ao final, há tantas promessas, até mesmo de encobrir multidões de pecado. O nosso Deus, Ele é santo. Ele não quer saber do pecado. Ele não participa do pecado. E quando nós lemos a passagem de Jesus, Ele também não participou de nada daquilo que desagradava o Pai dele. Porque Ele veio na terra para uma missão. E Ele cumpriu e cumpriu muito bem. É por isso que Ele disse para nós, sede perfeito. Eu não consegui ainda alcançar a perfeição, mas eu quero. Eu luto para ser perfeita. Porque Ele disse, ser perfeito como eu sou com meu Pai. É difícil, é. Custa. Dói. Mas nós podemos fazer. Por Ele. Não foi dito aqui em Isaías 53? Ele foi moído. Ele não merecia nada daquilo. Mas foi por causa de você e de mim. Por nós. Então nós podemos sim fazer aquilo que é bom. Nós podemos sair da maldade. Nós podemos sair do pecado. Nós podemos sair de tudo aquilo do engano, da mentira, da traição, de tudo aquilo que desagrada a Ele. E dizer, Senhor, eu sim quero ser diferente. Ainda que me custe. Não por causa dele, não por causa dela, mas por amor a Ti. Eu faço. E quando eu estava lá na África, eu estava pedindo a Deus, Senhor, me dá uma porta de escape. Aquela irmã haitiana que me levou para os Estados Unidos e aprove a Deus me usar para ganhar aquelas 17 almas. Eu falei para ela que eu tinha que retornar para a África, que eu não tinha terminado o meu trabalho. E ali ela me deu a minha passagem de ida e volta. E para mim ir para o Haiti com ela. E quando eu estava lá em África, 2 pessoas me prometeram algo que eu havia pedido, que é exatamente para a aldeia de Jamaica. E ali eu orei
Mas na hora do corno vir, pastor, não teve coragem de depositar. Porque era muito dinheiro. E aí eu me desesperei. Eu ordenei os ferros. Eu fui checar a minha mensagem lá de Estados Unidos. O missionário já me ligou 3 vezes. Eu acho que a última vez que eu chequei foi na quinta-feira. Eu disse, eu não vou nem ligar na sexta, nem no sábado e domingo. Mas na segunda-feira eu vou ligar para dar uma boa notícia. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, Deus não me deixou ir para o Haiti. Eu também adoeci, porque eu fiquei com as crianças que foram afetadas também do rato. O meu pulmão apareceu uma mancha nele, né? E os médicos tinham dito para mim que eu tinha que estar de repouso absoluto. Eu tomei quase 21 dias de antibiótico. Mas eu disse, Jesus vai me dar força, eu vou continuar o trabalho dele. E quando eu saí lá da África, eu fiz uma promessa. O que eu preciso, igreja, é um milagre. Porque eu tenho poucos dias aqui. Eu não tenho tempo para ir pregar em outras igrejas. Porque se eu ficar aqui 30, 60, 90 dias, é mais fácil de levantar fundos. Mas o meu tempo é curto, porque eu tenho que retornar. E aonde vocês viram aquela pomba ali? Hoje eu entendo o porquê da pomba. Porque pela cidade eu paro o trabalho. Porque ali tem muito lixo. E exatamente aonde Deus confirmou o trabalho dele, houve uma invasão de ratos. Não foi dito hoje pelo Senhor? O mal, o trabalho do nosso aniversário, ele tenta de todas as formas nos parar. Mas Deus não chama covarde. Ele chama homens e mulheres com coragem e com ousadia e confiando na palavra dele, que ele é fiel. Ele é Deus. E quando nós lemos a palavra dele, quantas promessas tem para aqueles que ajudam os pobres? Quantas promessas? Todas as vezes o Senhor fala, não te esqueça dos pobres, porque eles sempre vão existir. Não esqueça dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E depois ele sempre lança uma promessa. Ele sempre lança uma promessa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi Deus que me levou. Foi Ele. É por isso, pastor Gisele, que eu adoro esse Deus. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber dele. Ele, com a mão forte dele, me tirou no dia da minha angústia. Não é os meus filhos que estão sofrendo, não. É os filhos de Deus. É aquelas crianças que precisam de um milagre do Senhor. Eu falei que eu ia vir para aqui e eu ia construir um quarto, uma sala, e aonde nenhum rato iria entrar. E a casa onde essa senhora está morando, eu ia fechar todos os buracos. Eu não tenho, eu trouxe alguns livros, que é tudo emprestado, que eu nem paguei ainda, para vender, e através dessas vendas, ajuntar o que eu preciso. Eu preciso, a irmã foi fazer ontem em iene, mais de 1,5 milhão de iene. É o que eu preciso. É um milagre de Deus. Mas se Ele me trouxe até aqui, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer, porque Ele é Deus. As almas não é minhas, as almas é dele. Foi o filho dele que morreu pelas almas. Eu apenas sou um instrumento dele para levar as boas novas dele. Tem Bíblias em CD
que às vezes você não pode, às vezes você não está cansado, não consegue ler, durma ouvindo a palavra do Senhor. Às vezes você está dirigindo uma longa distância, põe a palavra de Deus. Tem uma Bíblia que diz, eu te amo. Pode dar para alguém, um vizinho seu, pode dar para alguém do seu trabalho. E quem sabe amanhã, através dessa Bíblia, vai estar adorando o teu Deus juntamente com você neste lugar. Tem Bíblias de crianças, para que você ponha para seus filhinhos. Tem algumas histórias aqui. Eu peguei até uns livros bons, em hispano, né? Aqui tem a Arca de Noé, Daniel na Cova dos Leões, Davi e Golias, Jonas e a Baleia, o nascimento de Jesus. Não foi dito aqui agora, orando pelas criancinhas? Para quem quer aprender inglês também, tem um livro que fala assim: Know Your Bible. Conheça a sua Bíblia. Aqui pode te ajudar também em algumas dúvidas que você tenha. Tem um outro livro lá atrás também. E tem A Fé Cristiana. Está aí em espanhol, né? La Bíblia, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, Jesus de Nazaré, la História da Igreja, las doutrinas cristianas, outras religiões, oração, evangelismos e vida cristiana. Amém? E tem mais 2 livros lá. Esse livro aqui não entra no pacote, mas eu só vendo meu pacote a 10 mil, os irmãos sabem disso. Cada um é 2, porque todo lugar que eu faço é isso. É o preço que Deus me deu. Vocês adquirindo esse trabalho, além de ser de bênção para a sua vida e para alguém que você ama, você vai estar abençoando, porque esta minha ida é somente para construir isso que eu preciso, e vai ser em Jamaica. E tudo que eu faço será filmado. E depois eu vou estar aqui voltando, e vocês vão estar juntamente comigo, glorificando a Deus, porque os ratos não vão morder as nossas crianças, e nem vão morder os demais. Amém? Vamos ficar em pé, somente reverência à palavra do nosso Deus? Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Amém? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, és que vos mando como um cordeiro no meio dos lobos. Poder sentar. A missão dos 70 discípulos. Jesus, ele tinha 12 discípulos que caminhavam com ele, né? E tinha 3 que eram mais chegados a ele. Aonde ele ia, nos lugares assim mais difíceis de Jesus, naquela revelação aonde Moisés se apresentava com Elias, né? Juntamente com ele, era sempre aqueles 3. Tem uns que são mais chegados, né? Mas Jesus escolheu 12 para ir e pregar a palavra dele, pregar o Evangelho, ensinando uma nova doutrina, que era o Evangelho, um novo amor, diferente daqueles que os fariseus costumavam falar. Porque quando nós lemos a palavra de Jesus, Jesus falou para os fariseus, em outras palavras, você fala muito bonito, você prega até muito bem, mas vocês que estão ouvindo, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então não há diferença entre pregar e viver aquilo que nós estamos vivendo e pregando, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus
Está tudo na casa do pastor Inácio. Eu tenho um pacote de DVD que é muito lindo. Para os irmãos que não me conhecem, não tem ainda o DVD. O meu testemunho tem em português, tem em japonês. Esse testemunho já está em 7 línguas: português, inglês, francês, italiano, alemão, japonês. E agora, por último, está em Dutch, que é a língua holandesa. E as pessoas que têm ouvido esse testemunho, tem muitas delas se voltado para Jesus. Quando eu estive no Brasil, foi a última vez que eu estive no Brasil, que eu estive em Bahia. Para a glória de Deus, aprove Jesus curar uma mulher cega, né? Ela não era totalmente cega, mas ela não enxergava, não sei se era 80%, ela via mais vulto, né? E eu estava pregando na Bahia, e eu notei que muitas igrejas que eu via aquela senhora. E quando depois uma vez eu perguntei a ela: senhora, é de qual igreja? Porque muitas das vezes eu vejo a senhora pregando, que eu fiquei 30 dias na Bahia. E aí ela falou para mim, ela contou diante da igreja que eu nem sabia. Ela disse que quando eu passei perto dela, Jesus abriu os olhos dela. Então, enquanto eu estivesse na Bahia, ela queria me seguir onde eu estava indo. E também foi dado um testemunho, eu não conhecia essa senhora, mas foi passado para mim que essa senhora tinha câncer. E quando ela ouviu o meu testemunho, porque no testemunho eu faço uma oração, e ela acreditou naquilo que eu estava falando, e ela disse: Senhor, faz esse milagre por mim. Isso foi na Bahia, e passaram para mim. E essa senhora também foi curada do câncer. Então, e quando eu estava indo para Rio Grande do Sul, eles anunciaram a cidade. E eles pegaram um CD meu do testemunho e começaram a passar pela cidade e botaram naqueles carros na alta voz. E estava lotada a igreja, era 3 dias de trabalho. Eu preguei na primeira sexta e no domingo de manhã. E depois eu retornei para o Rio de Janeiro. E quando esse carro, tipo eu não sei, carro do Brasil que bota microfone, essas coisas assim, que foi passando pela cidade lá do Rio Grande do Sul. Cidade Rio Grande. E nisso, quando o moço começou a passar pela cidade, o povo começava a falar: eu quero ver esse culto, quero esse culto. E houve um acidente com o carro desse moço. Eu não sei exatamente porquê, porque Deus não me revelou, mas houve um acidente. E o carro foi perca total. Mas graças a Deus o motorista não teve dano nenhum. Se for lá seu adversário, o carro tinha seguro e ele pegou um carro melhor para a glória de Deus. Mas uma coisa foi que falaram na igreja: nunca aconteceu isso. O carro foi perda total. E o CD que estava com o meu testemunho não foi danificado. E eles contaram isso na igreja. E no domingo de manhã, para a glória de Deus, foi um aidético. Eu fui a primeira mulher a pregar naquela igreja no Rio Grande. Se quiser checar, Rio Grande no Rio Grande do Sul. É 4 horas de Porto Alegre. É a Assembleia de Deus. Só tem aquela igreja, Assembleia de Deus, tem nome daquela igreja. Eu fui a primeira mulher a pregar, porque o povo do Sul eles gostam mais de dar o microfone pro macho, não tem problema não. Mas foi a fêmea do Senhor também ali. E para a glória de Deus, no domingo, Jesus curou um moço que estava completamente desenganado dos médicos, e ele tinha AIDS. Ele não tinha mais cabelo nenhum. E logo depois, o cabelo começou a crescer, e me mandaram um e-mail para mim, dizendo que ele foi curado. E agora, quando eu for ao Brasil, que talvez eu vá esse ano, eu vou nessa igreja. Então eu tenho visto o agir de Deus. Eu tenho visto Jesus curar, Jesus transformar, Jesus salvar. Não é Jesuá, que Jesuá não pode nem para mim mesmo. Mas é o Deus da Jesuá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus. E se tão somente a gente acreditar e confiar nele, ele faz tudo por nós, porque ele é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Maravilhoso realmente é o nome dele. Porque quando a gente fala esse nome maravilhoso, enquadra muito no nosso querido Salvador Jesus Cristo, né? E quando Jesus estava falando aqui: e depois designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros. Jesus, sendo Filho de
obreiros são poucos. A seara é enorme. A seara é muito grande. Mas muitas das vezes nós fazemos tão pouco para o nosso Deus. Os obreiros do Senhor. Hoje eu entendo essa passagem. Hoje eu vivo essa passagem. Eu não sei o porquê Deus escolheu a mim para um trabalho tão difícil, tão árduo. Porque eu não tenho salário, eu não tenho ajuda de ninguém mensalmente. Tudo que eu faço é completamente pela fé. Eu estava pregando na igreja do pastor João Batista, né? O senhor não conhece pessoalmente, mas um dia talvez eu possa conhecer, mas o pastor Inácio conhece. E um dos obreiros dele pegou o microfone e falou assim: eu assisti o DVD da missionária. O trabalho dela é uma vergonha para muitos de nós. Tudo que eu faço é completamente pela fé. É vendendo os DVDs, é com as ofertas que os irmãos doam, é quando Deus toca nos corações. Tudo que eu faço, porque quando vocês veem o trabalho, quando você vê tantas crianças, tantas famílias, tem que ser escolhida por Deus, senão não dá para fazer. Tem que ser Deus. Quando o Senhor me tirou o meu trabalho, eu fui muito bem treinada pela Marinha Americana. O meu sonho era muito alto. Eu vim de um pai diplomata, um pai que era polícia secreta do Brasil, um homem que tinha licença para matar. E eu caminhei muito com ele, então eu queria ser como ele. Então eu consegui me especializar em defesa pessoal. E eu fui credenciada pelos americanos. Defesa pessoal. Eu treinava com as armas pesadas. E um dia, o Senhor disse para mim: larga essas armas e pegue a minha espada. Eu tinha um salário muito bom. Na época que eu trabalhava, pastor Gesiel, $42 por hora. $42 por hora, na época. Eu estou no campo missionário fazer 14 anos. Deus ainda passei por 7 cirurgias. Deus foi me quebrando. Então, quando o Senhor falou para mim: larga tudo e você vai viver pela fé, eu quase enlouqueci. Porque sem você saber o dia de amanhã o que você vai comer, quando a gente é acostumado a ter nosso salário, e nos Estados Unidos nosso salário é semanal, não é por mês. Então toda semana a gente tem dinheiro na América. Ninguém fica sem dinheiro nos Estados Unidos. Toda semana, sexta-feira o salário. Da noite pro dia tu perder tudo. Aí Deus foi trabalhando. E quem sabe o meu testemunho sabe que eu pedi esmola. E eu dizia que eu nunca mais iria ficar sem dinheiro no meu bolso. Eu queria o dinheiro e o poder. Pois Deus disse: nem o poder tu vai ter, nem o dinheiro. Tu vai ficar comigo. E quando Deus foi me transformando, e ainda está me transformando, dia após dia, aí eu disse: tu és Deus. Irmã, eu tenho um carinho especial pela irmã. Eu tenho um carinho especial por ti. Deus, Ele é tão lindo. Deus, Ele é maravilhoso. E quando Ele estava caminhando na terra, e quando Ele separou aqueles 70, e Ele disse: eu vou te separar, vocês vão de 2 em 2, em todos os lugares, cidade, aldeia. E quando Ele separou aqueles 70,
porque eles saíram a pregar o Evangelho de Jesus. Mas o Senhor disse para ele: roga, não te esqueça de fazer um clamor. Roga ao dono da seara que envie obreiros para a sua seara. Jesus já estava preparando corações daqueles 70. E disse: a seara é muito grande, o trabalho é enorme. Hoje eu sinto na minha pele como é difícil o trabalho de Deus. Vocês glorificam a Deus que vocês estão sentados aqui. Quem sabe amanhã alguns de vocês vão ser enviados para a seara. Então faça hoje o melhor para o teu Deus, para quando chegar o teu dia, o dia da tua adversidade, o Senhor venha lembrar de ti. Deixa Ele lembrar do teu rogo, das tuas lágrimas, da tua dor pelos outros. Ele disse: roga, chora, geme, clama, porque a seara é muito grande, mas os obreiros são tão poucos. Nessa minha caminhada eu tenho visto que é poucos os obreiros. Eu amo muito o pastor Inácio, eu respeito ele como homem de Deus, porque ele tem um coração missionário. Ele ensina a igreja dele a ser missionária. Vocês estão de parabéns, igreja. Quantas bandeiras tem aqui? Quantas bandeiras? Eu estava vendo uma irmãzinha e um pastor, esse pastor trabalha ainda. O pastor Gisele me deu uma dó dele. Ele vai de carro 1 hora para a fábrica. É 1 hora. E não é só um caminho de 1 hora. Ele caminha 25 minutos do estacionamento, meu Deus. Muitos de vocês eu sei que trabalham. É difícil o trabalho. Mas lembra-se que tem mulheres que trabalharam a vida toda para Jesus e para os seus discípulos. Os discípulos não tinham tempo para trabalhar, porque eles tinham uma missão muito importante a ser realizada. Tem pessoas como vocês que são escolhidas por Deus para abençoar o Evangelho chegar do outro lado. Eu queria chamar o grupo de novo, porque eu quero terminar meio-dia. Vamos cantar aquele hino, vamos ficar em pé. Depois deste hino eu estarei passando para o pastor. O versículo 9 fala assim: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes é chegado a vós o reino de Deus. O 17 fala assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair dos céus. E ele fez uma promessa: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos muita promessa de Deus. A promessa do Senhor foi lançada sobre as nossas vidas. Vamos obedecer tudo que está escrito aqui, para que esta promessa nos alcance, em nome de Jesus. A irmã que chegou aqui no altar, que coragem o pastor falar. Só mulher com coragem vem no altar e dizer: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não consigo, mas com a tua ajuda eu consigo, Senhor. Senhor, eu não posso chegar ali, mas se tão somente o Senhor me tocar, com o teu toque, eu chego. Canta este hino. Salva-me, Não, Eduardo, vem Senhor, aqui. e me
não consigo, me ajuda. Tua palavra. Deixa a tua palavra pra dentro de mim, Senhor. Subir até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor. Aleluia! Usa-me, Fala com ele, usa-me, meu Deus! farol que brilha à noite. Usa minha vida! Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha guia cega. Quero ser usado Eu quero ser usado por ti, Senhor! de qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Meu final tão lindo pra você, meu Senhor. É mais lindo que não se pode imaginar. Oh, aleluia! Fala com ele, solta-me, Deus! Se tiver alguma coisa que não te agrada, tira fora, Senhor! Mas usa a minha vida! Transforma-me conforme Vai fazer Deus? a palavra. Dá um abraço pra aquele senhor aqui, porque Deus vai usar ele aí. Até que Use! me ache sorte. Oh, aleluia! Usa-me, Senhor. Minha filha, qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Usa-me, Você quer saber o que é?
está à disposição. O Senhor usa e se coloca diante dele dizendo: Senhor, envia-me a mim. Estou aqui, Senhor. Faça o teu querer. Não importa se eu vou sofrer, não importa se eu vou ter perda, o importante é fazer a tua vontade. Disposição para pagar o preço. Aleluia. 2 Crônicas, 2 versículos aqui, eu gostaria de ler com vocês rápido. Capítulo 9. Essa palavra veio ao meu coração essa semana. Eu achei muito interessante. A nossa irmã estava falando de seara. No capítulo 12 de Mateus, Jesus ele começa ali dizendo também a respeito de seara. Ou melhor, uma experiência onde ele, passando por uma seara, os seus discípulos teve fome e pegaram as espigas para comer. E Jesus ali começou a falar, vocês não lembram de Davi? Quando também teve fome, comeu pão no templo. E ele foi falando. E de repente lá no finalzinho do capítulo 12, lá, 42, ele começa a mostrar, a revelar-se quem ele é. E ele diz assim: olha, aqui está aquele que é maior do que o sábado. Aquele que está aqui é maior do que Salomão. Eu achei interessante, essa palavra me levou a essa outra. Versículo 1 diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiaria e ouro em abundância e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Uma mulher que não se apresentou sozinha, uma mulher que trouxe todas as suas, vamos dizer assim, o seu melhor para apresentar diante do rei Salomão, de um homem. E ela veio por curiosidade, de repente, mas ela veio para ouvir, para confirmar a sabedoria pela qual havia sobre Salomão. E é interessante que ela trouxe o seu melhor diante do rei. Aí no versículo 12 diz assim: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que ela lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Eu achei interessante essa passagem. Ela veio desprendida, com uma curiosidade, sim, mas ela veio desprendida, levando o seu melhor até o rei Salomão. E realmente ela pôde confirmar tudo aquilo que ela ouvira falar a respeito da sabedoria de Salomão. Ela percebeu que havia um Deus por detrás dessa sabedoria. E ela não teve dificuldade de ofertar, de abençoar. E é interessante que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não se colocou acima desta rainha. Simplesmente ele, de coração aberto, mostrando e revelando que quem estava por trás de tudo aquilo era o seu Deus, era o Deus de Israel. O que ele fez? Simplesmente disse que ele deu tudo à rainha, aquilo que ela se agradou. Tudo aquilo que ela viu e se agradou, Salomão deu. E Salomão também deu aquilo que ela pediu. E o mais interessante, Salomão devolveu tudo aquilo que ela trouxe para apresentar ao rei. Não é que nós temos que entender, não é barganha com Deus, mas é acreditar em quem nós estamos direcionando a nossa fé, a nossa oferta, a nossa entrega. Jesus lá no capítulo 2 de Mateus vai falar: aqui está aquele que é maior do que Salomão. A rainha de Sabá foi para ver Salomão, mas aqui está quem é maior. Se Salomão agiu dessa forma, imagine o Deus Todo-Poderoso. Nós não estou falando isso para comover vocês, mas estou dizendo, tentando despertá-los. Estou provocando a fé de vocês, para que vocês possam experimentar que em Deus você pode confiar, que no reino de Deus é o melhor lugar para nós investirmos a nossa vida, os nossos bens, tudo aquilo que nós temos. E o Senhor enxergando a alegria ao estarmos ofertando,
terá o prazer de nos abençoar infinitamente mais. Aquilo parecer ser tão grande, tão muito, que nós estamos entregando. Quando é feita essa oferta de coração, com alegria, o Senhor nos dá muito mais, devolve muito mais aquilo que nós temos ofertado e entregue. Faça essa experiência. Aleluia. Neste momento estaremos recolhendo os dízimos, as ofertas. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pegue na sua mão. Aleluia. Você terá a liberdade interna de oração de trazer aqui à frente. Mas traga com alegria. Traga, faça uma prova. Eu te desafio. Aleluia. Experimente a fidelidade de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta que você vai dizer: esse Deus é poderoso, Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode trazer, pode colocar aqui. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar o nosso Rei. Senhor Jesus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todo espírito de miséria está caindo por terra agora. Toda insegurança está caindo por terra agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel. Deus, tu és fiel nessa igreja. Celebramos o Deus que é poderoso. Aleluia, um Deus. Controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantamos as nossas mãos para adorar, confessar, Senhor. Nosso Deus, ofertamos, Senhor, para agradar o teu nome. Nós queremos te louvar e te agradecer pelo prazer, pelo privilégio
por termos recebido a Tua palavra e ela tem entrado ao nosso coração, no nosso coração, e tem nos dado esse entendimento. Aleluia! A obediência que Tu esperas de cada um de nós. Oh Deus, nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Temos o prazer de servir a Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos administradores, mordomos de tudo aquilo que pertence a Ti, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, pela certeza da Tua fidelidade, que há de abençoar cada lar, cada família, cada fábrica, Senhor. Aleluia, porque Tu és fiel. Aleluia, nós não temos visto nenhuma das Suas promessas, nenhuma das Suas palavras cair por terra, Senhor. Muito pelo contrário, nós temos visto a Tua fidelidade, Senhor. Aleluia, e nós sabemos, Pai, aleluia, que isto realmente é uma realidade na vida de quem obedece. Aleluia, nós temos, Pai, procurado obedecer, Senhor. Aqueles que ainda não entendem essa palavra, Senhor, que Tu possa estar falando com graça e misericórdia. Não deixamos de desejar também as bênçãos sobre essas vidas, Senhor. Mas no nome de Jesus, Pai, nós rogamos, nós te